E aí, pessoal, bem-vindo ao R2 Podcast. Muito obrigado aí pela participação, né? E audiência também, né? Bom, não esqueça, a gente acabou de fazer aqui, né, como a gente sempre faz, acabou de fazer aqui o podcast, né, ao vivo, e a gente falou, como a gente faz todo mês, todo final de mês, a gente falou sobre as notícias do mês de setembro, né? O nosso episódio chamado Em Foco. E hoje eu fiz só com 3 meninas, 3 mulheres maravilhosas que abrilhantaram lá o podcast. Então assistam lá, vai dar um pulo lá e dá uma olhadinha lá no papo, foi muito bom. Só notícias do mês de setembro e só notícias boas. Na verdade, as notícias nem são tão importantes. Importante é o assunto que gera a notícia. E eu vou te falar, elas deram muitas opiniões boas, pontuais. Bom, e pra gente começar aqui a fazer, né, o nosso trecho exclusivo, né, que a gente sempre faz, que é um assunto que não falamos lá, como sempre acontece, eu vou começar aqui, já cumprimentando aqui as meninas aqui, começar aqui para Raquel. Raquel, já aproveita e passa seu contato e dá uma boa noite, pessoal. Oi, Ronaldo. Boa noite a todo mundo. Agradecer o convite aí. Acabei esquecendo de agradecer no início, né? Mas não sou mal educada, não. Agradecer o convite e dizer que foi muito especial, foi muito legal. Especialmente por conhecer essas outras meninas muito interessantes e a gente ter podido falar muito mais do que você. Então, queria agradecer o convite, esperar de novo o seu convite. E quem quiser entrar em contato aí, tem no Instagram, é Rachel, R-I-T-C-H-E-L, Dreyer igual o conhaque. Tá bom? Boa. E a Kira também está conosco. Obrigado, Kira. Já passa para ver seu contato aí. Então, não esquece o contato, vai lá. Obrigada pelo convite. Meu contato no Instagram também é KiraV_. E foi um prazer, eu amei. Foi maravilhoso. Foi bom demais. Estamos aqui também com a Laetitia. Valeu, Laetitia. Obrigado também. Já aproveita também, passa seu contato e dá boa noite, pessoal. Aí. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, né, para todos vocês também. E o meu contato no Instagram é o plantão.terapêutico e lá eu compartilho um pouco sobre o meu trabalho como terapeuta holística e também sobre atendimentos e os eventos do meu trabalho. Boa. Então é fácil achar todo mundo. E como eu sempre falo, se vocês não conseguiram anotar, vai aqui na descrição do vídeo, está lá todos os contatos delas, meu, da diretora, do podcast e aqui do canal de cortes, que é o R2 Cortes, tá bom? Beleza? Bom, vamos começar aqui com o nosso bate-papo e logo de início eu vou ler a notícia para vocês, vocês vão ver o que vai sair depois aí dessa. Vamos lá. A notícia diz o seguinte: a família que viaja ao mundo para criar memória antes dos filhos ficarem cegos. Bom, algumas informações que eu sempre dou uma pescada na internet, né, eles têm um problema, um problema que chama retinite pigmentosa. Agora foi. E eles vão, lógico, com o tempo, eles começam, o que diz o seguinte, eles começam a perder a visão noturna, depois a diurna. Então o que a família está fazendo? Viajando para criar imagens. A mãe até ela diz assim, o que a mãe disse, pensei, não vou mostrar a ele um elefante e um livro, vou levá-los para ver um elefante de verdade e vou encher a memória visual dele com as melhores e belas imagens que puder. Então, quer dizer, eles estão viajando. E outra coisa que a gente não pode esquecer, são crianças que têm problema. A mais velha tem 12 anos, já tem um problema, já está começando a ter um problema. São 4 filhos, né? E tem 2, um de 5 e outro de 7 anos que vão ter o problema. O de 9 anos, que é o 4º filho, até agora não tem problema nenhum. Mas dos 4 filhos dá 3 estão tendo problema. Então eles resolveram viajar o mundo. A gente acha que é uma coisa bem bonita, né? Muito legal, né? Em vista das notícias de hoje, eu acho que foi a mais bonitinha que nós tivemos. Mas é para encerrar nosso dia, né? Nossa noite, no caso. Para dormir bem também. Pra dormir confortável. Mais leve, né? Mais leve. Não, mas é muito legal. Vamos começar aqui com a Laetitia, né? O que você acha, Laetitia, do que a família vem fazendo, né? Eu acho que é um ato heróico e ao mesmo tempo primoroso. Porque um pai e uma mãe não é que se sujeita, mas que se permite a fazer isso pelos filhos, é um ato muito heróico. Porque hoje em dia a gente tem uma coleção de pais e mães que são tiktokers, que só querem ficar no WhatsApp, no Instagram e viver de uma forma superficial.
E os pais esses pais, no caso, né, da notícia, que se colocaram à disposição de rodar o mundo, vamos assim dizer, em prol de criar uma memória afetiva, uma memória emocional nesses filhos que estão com essa patologia, eu acho que é um ato muito heróico, né? Porque envolve também a questão financeira, a questão espiritual, a questão emocional, porque os pais eles estão destruídos por dentro. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que um filho perca a visão. Dificuldade que eles vão ter depois, né? Eu tenho uma sobrinha que é diabética e para mim já é muito difícil. Né? Tem algumas coisas que eu não posso fazer e algumas coisas eu me privo até mesmo de comentar com ela para evitar de que ela tenha algum tipo de dor ou algum tipo de vontade que não pode também, né? Exatamente. Então, assim, pelo fato dos pais se colocarem à disposição de andar pelo mundo e criar essa memória afetiva, até mesmo como você leu na notícia, né? Ao invés de mostrar o elefante no livro, mas mostrar o elefante pessoalmente, envolve uma série de questões. É aquela determinação que os pais disseram assim, eu vou fazer isso pelos meus filhos. Amanhã eles não vão poder ver. Amanhã eles não vão poder compartilhar isso, mas eles vão ficar com a memória. Sim. Né? Então eu acho que é um ato muito heróico, muito primoroso por parte deles. Não, muito legal. Até tinha esquecido aqui, meu francês, né, que é uma família da França, eu imagino eu pelo nome da rede social, não tá bom, então não vou nem me arriscar a ler, mas eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, eu vou colocar a rede social dela, o Instagram deles, tá? Eu até anotei aqui, mas dá uma soletrada. É muito grande. É muito grande. É Pleno Leus. A gente entendeu. É isso aí. Tá, vocês vão ver aqui na descrição. Quando eu fiz francês, eu tinha 5 anos de idade. Foi ontem. Nossa, não enxergo. Aqui, ó. Nossa. Plan, leia. Bom, é mais fácil como... É mais difícil. Não, eu vou te falar, mesmo se a gente conseguir pronunciar, muita gente que... Não vai conseguir escrever. Não vai conseguir escrever. Tá então, cheio de a melhor aí, coisa aí aqui na descrição do vídeo. E Kiri, você, o que você acha da atitude dessa família? Eu acho que assim, é um privilégio de poucos, selecionado a dedo. É maravilhoso que eles tenham esse pensamento de dar memórias de imagens vívidas e reais para essas crianças, daquilo que elas não vão ver mais. Mas assim, a gente tem que entender também que a vida não acaba só porque você perdeu a visão. Então, eles vão criar outras memórias e que eu espero que eles continuem assim. Dando memórias e dando vivências. Eu acredito... O que eu foquei muito nessa notícia quando eu li é vivência. Indiferente se eles estão enxergando ou não. Vivência para essas pessoas, para essas crianças, para essa família, enquanto família. Porque eles estão vivendo esse momento. Indiferente... O que importa que eles enxergam ou não? É claro que a gente vai ter, né? Recortes e cortes ali de dia a dia, mas assim, é uma família que está vivendo. E é isso que a gente tem que ver. Indiferente de que eles vão enxergar hoje ou não, e amanhã ou não, mas assim, vivência. E é isso que as pessoas precisam focar. As pessoas precisam, indiferente se você tenha essa oportunidade e um privilégio, porque você viajar o mundo, a gente sabe que não é fácil. Sim. Então é um privilégio para poucos, selecionados, mas que indiferente desse privilégio de você viajar o mundo, que você foque em ter vivência com aqueles que você ama. Indiferente do que eles vão passar ou não. Porque assim, ver uma criança que talvez tenha um problema físico amanhã e você criar vivências é bonito, é lógico que é, mas nós temos outras crianças que precisam de vivência também, que vão aprender também do mesmo jeito. Sabe que eu vou até contar, antes até para passar para a Raquel, eu vou até contar uma história minha. Eu posso dizer que uns 30 anos atrás, eu tinha um conhecido, na verdade, né? A gente tinha muito contato, mas não era tão amigo. Mas era um conhecido que ele era cego. Uhum. O Chico, conhecido no Ipiranga, nem sei se ele estava... Chico cego ou Chico bilheteiro, que ele vendia bilhete da loteria na rua. E ele era casado com uma cega também. Os dois também tiveram um problema parecido, eles perderam a visão. Ele era caminhoneiro, pra você ter uma ideia. Ele era caminhoneiro, acho que com 30 e poucos anos ele perdeu a visão. E a esposa dele também tinha o mesmo problema que ele. E o filho nasceu enxergando. Eles tinham um filho, sim, né? E eles sabiam também que o filho ia perder chegar. a visão. Eu estou falando coisa de 30 anos, até mais.
você imagina que ele levou o filho dele pra Disney. Ele também já tinha a mesma cabeça que o cara vendendo bilhete na rua. Lógico, ele tinha uma aposentadoria também, né? Porque o governo dá. Aí ele vendia bilhete na rua, ele se virou. Por isso que às vezes não é só o dinheiro, né? Ele se virou e botou o filho da Disney, não só na Disney. A Disney é um exemplo que eu acho que foi a viagem mais cara que ele acabou pagando. Porque é o que te impactou, né? É o que te impactou. Mas é o que eu tô falando, mas ele também fazia tudo esse tipo de coisa pro moleque, ele sabia que com 30 anos, o moleque na época tinha 10 anos. Eu acredito que a gente tem que pensar nisso com todo mundo. Porque a gente pode perder a pessoa que a gente ama a qualquer momento. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu acho que é uma coisa que a gente tem que tirar disso, independente de se você tiver condição financeira ou não, que nem esses pais que podem levar o filho pro mundo inteiro, você, eu acho que é a importância da inclusão. Da inclusão, da convivência, a preocupação dos pais. Que é o que você acha? Porque os pais podiam simplesmente só mostrar no livro, ou no Instagram, ou no YouTube, a imagem. Ou então se preocupar tanto na cura que não se preocupar na vivência do Exatamente. hoje, do momento e do amor cultivado, né? Eu acho que tem vários aspectos aí nessa notícia que foram interessantes. O primeiro que eu queria... Depois eu volto ao que você me perguntou, Ronaldo. Mas a Letícia me colocou uma questão que eu não tinha pensado até então. E me ocorreu, né? Que é a dor desses pais, né? A gente está falando de uma doença degenerativa, muito provavelmente, aí como afetou 3 dos 4 filhos, deve ter alguma origem genética. E eu acho que esse é um peso ainda mais difícil para os pais. Alguma coisa deu errado aí nesse casamento genético. Às vezes pode ser de culpa, né? Os pais. Eu imagino, né, que tenha alguma coisa assim. E até me ocorreu uma coisa que uma amiga uma vez me disse, quando eu tinha lá meus 18 anos, talvez, que eu era muito idealista, eu achava que, enfim, era muito difícil, né? Era muito diferente, não difícil. Você falar das dores paternas, maternas, quando uma criança tem... quando uma família tem dinheiro, quando não tem, né? E aí ela me fez uma pergunta. Aliás, Anete, um beijo pra você, viu? Quem que sofre mais, né? É a mãe que perdeu um filho e que no dia seguinte volta a lavar roupa e subir o morro? Ou a mãe que vai curar as dores da perda do filho em Nova York? Isso foi muito interessante pra mim, porque obviamente, petulante que sou, continuo sendo, ainda bem. Eu falei, e pra Nova York melhora um pouco, né? Ela falou, não, porque a dor é de cada um, né? E eu acho que, assim, a gente não sabe exatamente o que essa família estava se propondo. Se era a vivência, se eram as experiências, se eles estavam em luto, né? Querendo mostrar ao mundo, tendo essas vivências primárias. Se era né? culpa. Como o Chico, que levou o filho, né? Para uma experiência que talvez visual, que é muito mais visual a Disney do que qualquer outra coisa. Ou se, de repente, também não é um passo para a preparação de toda a família para o mundo. Naquele momento em que você sabe que fatalmente vai acontecer uma desabilidade no futuro para essas crianças. Uma limitação. Né? E uma limitação. E que a família toda já se prepara para isso, trazendo todo mundo para o mesmo patamar. Todas as crianças vão saber disso. Né? A viagem não é um mero passeio. Eu imagino eu, né? Porque senão seria notícia. Isso deve ser um pacto entre a família. Com certeza. Então, eu acho que engloba tudo isso. Mas você acha que não é importante? Tudo isso que eles estão fazendo, eu acho também importante. Mas também não é importante, além disso, criar, no caso nesse caso da reportagem, criar crianças fortes, porque elas vão passar um perrengue na escola, na vida. Por isso que eu pensei que talvez os deles sejam um primeiro passo para trabalhar a eles inteligência emocional. Como lidar com essas desabilidades, né? Então, o trabalho dessa família, eu acho que não termina por aí. Não é só o bonitinho do, vou proporcionar em primeira mão, né? Essa visão direta das coisas. Mas a família está se preparando para esse novo momento deles. É como o Chico e a esposa. Estavam se preparando para que o filho, uma hora, pudesse viver com a deficiência, com a limitação. De mudança, né? Tá conjunta, com isso, pactuada, enquanto família. Pactuada, muito... Lembrando, né? Tem a dor por trás, né? Mas muito, aparentemente, madura, muito cuidadosa. Sim. Eu acho que foi isso que mais me, de certa maneira, emocionou
nessa questão. Tem aí o lado mais figurativo, né, da viagem, o exterior, Sim, em tudo que Tá pode. tudo muito, na notícia Mas, é tudo assim, muito minimizado, né? Mas é muito mais que isso. mas me parece que é uma coisa, digamos assim, um plano de futuro. Um plano de futuro. Exatamente Que vai o que eu desde as penso. experiências, né, até essa vivência compartilhada, né, de todos Enquanto juntos família, nessa enquanto experiência. E eu construção imagino que de... isso vai construir também as novas habilidades que essas crianças vão precisar, inclusive depois, quando forem mais velhas, em terem uma vida autônoma, etc e tal, e quando os pais voltarem. Eu acho que esse é o desafio por isso que é interessante uma notícia como essa. É o desafio que toda família com um filho deficiente. Com qualquer filho. Né? Na verdade, com qualquer filho. né? Com qualquer filho e com um filho deficiente, eu acho que tem uma importante preocupação também que a família não adicional. A família não ficou em casa sofrendo, ou até como a Kira falou, que eles poderiam fazer, ficar tentando Procurar uma cura, uma solução. Eles não recuaram. Eles Falaram foram assim, viver e qual estreitar é o caminho laços pra e melhorar a gerar vida deles? informação. É isso, né? Experiências Isso de também é muito vida, legal. Eles alimentaram tinham as vários experiências caminhos. Eles podiam se lamentar, eles podiam Sim. trancar as crianças no Todos hospital. respeitáveis, Podia, um monte de coisa. inclusive, né? Podia jogar as crianças no orfanato, um monte Todos de coisa. legítimos, né? Agora, me parece que isso daí foi bem legal, né? É uma coisa que todo mundo conseguiu. Mas pelo que eu senti, é uma família, são os pais que já têm um trabalho de inteligência emocional, já têm um conhecimento, assim, do eu interior, Sim. pra repassar isso pros filhos. E recursos de toda ordem, não só financeiros, como emocionais. Emocionais, né? financeiros, culturais, Culturais. E Exato. você imagina se não tivesse, por exemplo, emocional. Como que ia viajar o mundo inteiro? Não ia Não conseguir. ia, não ia. Não ia sair de casa. Apenas não ia. Eles estariam dentro do hospital, brigando com médicos, procurando... Se lamentando na Não internet, que assim, fazendo não que questão. isso seja errado, tá? Legítimo também. É legítimo também. Cada um tem a sua opção e cada um faz a sua escolha e isso tem que ser protegido e defendido. Mas assim, é uma visão diferente de você encarar uma condição, porque é uma condição, é uma doença genética que não tem o que fazer, assim. Até a nossa ciência hoje não dá uma solução que mude isso. Então é uma condição que eles vão ter Aí que... a gente imagina de 100 anos atrás, quando já tinha uma criança assim, há 100 anos atrás. Que essas doenças não surgiram agora. Não. Tinha? Sim. Já tinha. Mas tinha, eu acho que eu não preveria. Eu Tinha, acho a que gente tem diabetes já condições. existia, Mas eu acho o que a gente tem Alzheimer. uma Só que não tinha a condição. nomenclatura medicinal. Não tinha o CID. Mas Então, eu acho que não tinha condições de vida pra Não essas tinha, porque a pessoas, pessoa já né? jogava na As pessoas- igreja, isso. jogava nos que, Não, fazia um Bom, monte de coisa. seria Internava de alguma excluída, maneira. assim. Por É, exemplo, antigamente, sempre. quando a pessoa não era diagnosticada com esquizofrenia, mas a pessoa falava que era o quê? Era demônio. Isso. Vinha o padre pra benzer, a pessoa tinha uma febre amarela, falava, é demônio. Né? E Então, também hoje em essas dia... pessoas não tinham qualidade. Por exemplo, aqui a gente tá vendo uma questão de qualidade de vida, estrutura emocional, estrutura de relacionamentos e de informações. A gente tá vendo umas pessoas estruturadas. Quando a gente pega pro passado, a gente vê pessoas que seriam isoladas Exatamente. e excluídas. É. Então, tipo assim, quando eu falei assim, não Aí a tinha... igreja ia Não é porque não recolher, existiria, mas assim, porque a pessoa seria excluída. excluída e eliminada. E é legal, porque daí chega na escola, quando tiver um bullying contra um moleque desse, e aí o cara vai falar assim, esse é ceguinho, né? Com o bullying de criança, ele vai falar assim, foda-se, eu vi um elefante, você viu? Você viu? Mas eu sei o que Porque é. a criança funciona assim. E até assim, tipo, eu acredito que crianças que têm uma consistência familiar enfrentam qualquer coisa com Exato, a história da tanta força. É, exatamente. Também acho. Porque elas sabem Que é que elas inteligência têm. emocional. Porque elas sabem que elas têm pra onde voltar, elas sabem que elas têm, Elas têm segurança. com quem contar. Então, tipo, nada que aconteça Apoio, né? no exterior. Criança só precisa de segurança, de afeto, de Sabe, amor, nada que de aconteça carinho. lá fora vai Principalmente segurança. afeta e tipo atinge, mas assim, nada vai ter um dano muito profundo, porque ela sabe que ela tem casa. Então é isso que eles estão criando, e isso é E o maravilhoso. que eu falo, esse é o recado que deveria ter para todos os pais, mesmo se não tivesse condições de Sejam levar lar. As pessoas precisam levar ser pro lar. mundo, né? Levar para conhecer o elefante ao vivo. Ela também pode trazer no zoológico, né? É uma forma e é uma fórmula válida, né? Mas é muito legal. Os pais têm sempre a mente aberta para poder criar da melhor maneira os filhos, né? Independente se tiver alguma doença ou não. Ou não. Beleza, gente. Eu acho que ótimo. Maravilhoso. Mais uma vez. Maravilhoso, foi um prazer. Mais uma vez eu quero agradecer vocês. Obrigado por estar agora aqui no R2 Cortes, né? Obrigado. Maravilhosas! Valeu. E valeu vocês também.
Se não chamar, Estão a até gente agora. vai invadir o R2 Podcast. Brigadão. Não escutem a Kira, aquela doida. A gente pegou ela no hospício ali. Falou, gente. Tchau. Fui. Tchau. 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 Boa noite. A gente vai invadir.